Namastê, seres de luz! Como anda o inconsciente de vocês? Você sabe me responder qual o seu nível de cegueira moral? É uma pergunta bem complexa, mas é fácil de responder. Qual o seu nível de contato com Deus? Respondendo a essa pergunta, será a base da sua primeira. De fato, meus iluminados, muitos de nós seres humanos inconscientes buscam as suas funções cotidianas e ganham a vida em seus interesses pessoais. Talvez porque ainda não conheçam seus reais propósitos e o sentido da vida. Mateus, capítulo 11, versículo 5. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. A verdade é que Deus será sempre o caminho para responder todas as suas perguntas. Mas se você, meu iluminado, procura um Deus externo, as suas perguntas continuarão sem respostas. Dentre as perguntas pessoais, incluem-se outras, como de onde venho, para onde vou, o que eu sou, mas muitos não se importam com isso e apenas sobrevivem, apenas existem. Deus habita em você, então você mesmo pode responder a todas essas perguntas, basta buscá-las. E quando você busca a si mesmo, você encontra Deus e assim Ele te dará as respostas. Se olhe um minuto no espelho e diga a você mesmo o que você sabe sobre si. O problema é que dependendo do seu nível de inconsciente, as suas respostas serão respondidas pelo ego. E então cria-se uma ilusão do eu. Você, ser de luz inconsciente, continua na bolha e continua repetindo os velhos padrões. Seu passado dissoluto traz doenças e sofrimentos mentais a si mesmo e a outros. E com isso você não consegue desenvolver a sua criança interior. Então me responda, como foi a sua criança interior? Segundo Albert Einstein, um homem que não conhece o sentido da vida não é apenas infeliz, mas também é mal preparado. Estar na cegueira moral é ser manipulado pelas energias externas o tempo inteiro. E estas energias efêmeras te manipulam de uma forma inconsciente e você não percebe. E então continua na bolha seguindo o fluxo. Nunca lhe perguntaram o que você quer ser quando crescer? E por que não buscou a sua vontade? E você é o que realmente queria ser? Quantas vezes você quis fazer algo e alguém lhe disse para não fazer que talvez você não conseguiria? E você, inconsciente, foi manipulado por esta pessoa e não fez. Muitos acontecimentos negativos, meus iluminados, fazem a gente nos questionar e questionar o sentido da vida, perguntando quantas atrocidades ainda vão acontecer e o porquê de acontecer. Mas muitos apenas sobrevivem com estas perguntas e ficam desiludidos. Outros procuram até a morte física. A maior verdade é que a vida só tem sentido quando você dá sentido a ela. Então, você pode responder as suas perguntas. Outra pergunta: quantos limites você tem? Ou melhor, quantos limites você se coloca? Aprendemos limites na infância e então crescemos com esses limites. Mas precisamos diferenciar, porque há dois tipos de limites. Os limites de proteção e os limites de projeção. Os limites de projeção são aqueles que vão ser projetados em nós, como medo, insegurança, a frase de você não consegue ou você não pode fazer. Mas os limites de proteção são aqueles que vão nos proteger
de catástrofes maiores, como por exemplo um acidente de trânsito ou uma briga gigantesca. Então são aqueles que nos regulam. Conscientemente vamos saber identificá-los. Então não caia na ilusão de termos apenas um tipo de limite. Então, conscientes, não deixem que te digam o que você pode e o que você não pode fazer, meu iluminado. Mas você precisa discernir esses dois limites, o de projeção e o de proteção. Um exemplo muito básico é de quando estamos gripados. Muitos de nós inconscientes vão usar isto como uma desculpa e não vai cumprir as suas responsabilidades. E com isso você está deixando de ultrapassar os seus limites. O seu ego vai dizer para você procrastinar e você ficar largado, jogado e vai ter essa desculpa de que está gripado e vai deixar de cumprir as suas atividades do dia. Mas uma pessoa consciente vai superar este limite. Na verdade, uma pessoa inconsciente, ela não está usando isto a favor dos outros como uma preocupação, mas sim em seu benefício próprio. E isto não é legal, porque assim você não ultrapassa os seus limites e fica simplesmente na bolha. Estar na bolha é mais confortável. Alguns nem acreditam que Deus exista. Outros acreditam em um Deus externo. E enquanto isto acontecer, as suas perguntas nunca terão respostas. Na verdade, a mudança do externo só acontece quando há uma mudança interna. E para isso, você precisa mudar você mesmo. A busca do mundo externo material, aparentemente, mesmo que pareça difícil, é bem mais fácil do que a espiritual, buscar o seu consciente. Você está disposto a enfrentar a si mesmo? A cegueira moral te faz refém de si mesmo. E com isso você está sempre buscando o mundo externo, buscando preencher algo que está vazio. E você nunca consegue preencher esse vazio. Você nunca consegue encontrar essa solução. E você já se perguntou o porquê? Então hoje ficamos por aqui, meus iluminados, e eu vou deixar essas perguntas a você no seu subconsciente. As suas emoções talvez fará com que você busque as respostas. Gratidão, seres de luz, por mais um Cegueira Moral. E tentem buscar um pouco de conhecimento sobre vocês mesmos. Não fisicamente, mas internamente. E lembre-se que para modificar o mundo externo é preciso haver uma mudança interna. Então, um beijo de luz da Kundalini.